Graça e a paz, meus irmãos. Saudade dos irmãos e a satisfação, de certa forma, estar pregando, a palavra do Senhor, compartilhando do Evangelho com os irmãos aqui pelo canal, nosso canal no YouTube. Meus queridos, nós iremos hoje à noite, conforme nós planejamos no início do ano, trabalharmos o tema a disciplina espiritual do jejum. Dentro do tema maior, esse é um subtema dentro do tema maior, nosso tema maior para este ano, de 2020, é hábitos da graça, conhecendo Jesus através das disciplinas espirituais. Então, esse é meu desejo, esse é meu anseio, que você conheça melhor a Jesus Cristo. Porque, como ele mesmo disse, eis uma das razões por que o Senhor nos salvou, irmãos. É que conheçamos o Senhor, conheçamos o Deus Trino, não apenas de ouvir falar, mas realmente de comunhão, de intimidade com o Senhor no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de uma disciplina espiritual que é imprescindível para conhecermos o Senhor, para aprofundarmos a nossa relação com o Senhor e fazer do Senhor o tesouro, nosso tesouro, onde nós colocamos toda a nossa afeição, onde nós colocamos todos os nossos desejos. Então nós iremos falar sobre a disciplina espiritual do jejum. Embora nós não vamos pregar expositivamente, eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Mateus capítulo 6, Mateus 6, do verso 16 até o verso 18. Jesus, confrontando os líderes religiosos, a hipocrisia com que eles praticavam o jejum, davam esmolas e oravam. Então Jesus aqui, de certa forma, ele está confrontando, corrigindo, não colocando o pano novo na roupa velha, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele está nos instruindo, ele está instruindo seus discípulos a respeito de como eles deveriam praticar o jejum. E ele diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Na verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão nessa noite citando João Calvino. Ele fala sobre o jejum nas suas Institutas. Eu gostaria, então, de colocar aqui, para nos ajudar com relação a esse tema. Jejuns santos e lícitos têm 3 objetivos. Nós usamos para quebrar e subjugar a carne, a fim de impedir-lhe de agir de forma atrevida, ou para nos prepararmos melhor para as orações e santas meditações, a fim de dar um santo testemunho para a nossa própria humilhação diante de Deus. Quando nós desejamos confessar nossa culpa perante Ele. Então aí, uma citação de João Calvino, tratando desse tema em suas Institutas. Irmãos, é sempre importante nós trabalharmos com conceitos. Conceitos nos ajudam muito na compreensão das verdades, no nosso caso aqui, da disciplina
espiritual do jejum. O que é o jejum? Como é que a gente poderia definir o jejum? Tem muitas, já vi muitas definições, mas eu quero fazer uso dessa definição. O jejum é um ato de abstinência total ou parcial dos alimentos por um período limitado de tempo, geralmente realizado por razões morais ou religiosas. Então a gente tem aí esse conceito de oração, ou de jejum, é importante para nós. Meu esboço, irmão, será em forma de perguntas, em forma de perguntas. Mas antes, eu gostaria apenas de mencionar rapidamente qual era a situação, o contexto, qual era o contexto, a situação em que Jesus pregou, ensinou, quais eram vamos dizer assim, as práticas dos líderes religiosos, como eles praticavam o jejum, a oração, como nós lemos aqui no texto de Mateus. E eu gostaria rapidamente de nós termos uma compreensão aqui do contexto, de forma bem sucinta. Ao considerar Jesus e seu ensinamento sobre o jejum, parece claro que o jejum ritual era uma prática vigente no dia de Jesus. Uma demonstração externa de piedade teve precedência sobre a genuína espiritualidade interior. Os irmãos se recordam que repetidamente Jesus confrontou os líderes religiosos, herodianos, escribas, fariseus, essênios, que eram esses religiosos que viveram na época de Jesus. E Jesus confrontou essas pessoas, confrontou esses líderes religiosos, porque, na verdade, eles tinham uma religiosidade de aparência, uma religiosidade externa, e que não havia uma coerência entre o que eles apresentavam diante dos homens e o que eles eram no interior, no coração. Então, uma demonstração externa de piedade sempre tinha precedência sobre a vida espiritual genuína no interior dos líderes religiosos. Então, Jesus oferece um corretivo necessário à prática, às suas práticas. Jesus remove o aspecto ritual externo do jejum e o restaura como uma prática que tem como foco principal a aprovação de Deus. Jesus não elimina o jejum como disciplina espiritual. Ele jejuou na preparação para o ministério. É importante falarmos aqui que existem cristãos na contemporaneidade, no mundo moderno, na igreja dos dias atuais, que creem que o jejum foi uma prática passada, foi uma prática lá do Antigo Testamento, mas que não se aplica à vida da igreja, à vida dos cristãos no mundo moderno. E, irmãos, eu não concordo. Eu entendo que como nós veremos, embora a gente não tenha um mandamento, uma ordenança, um imperativo da parte de Jesus Cristo a respeito do jejum, eu acredito que Jesus, inclusive aqui nesse texto nós lemos de Mateus, Jesus está com certeza corrigindo uma prática ou uma forma errada de praticar o jejum e ensinando os seus discípulos como eles deveriam fazer jejum, praticar o jejum. Então, eu não concordo com aqueles que afirmam que a igreja, o povo de Deus, não deve jejuar. Ok? O meu esboço será em forma de perguntas. Algumas perguntas sobre o jejum. Primeiro, os cristãos são obrigados ou ordenados a jejuar? Essa é a primeira pergunta.
A rigor, o jejum não é ordenado no Novo Testamento. No entanto, existem quatro passagens que implicam que o jejum é uma disciplina espiritual da vida cristã. Em Mateus 4:2, Mateus 6:16, 6:2, 6:5, e Mateus 9, do verso 14 ao 15, né? Quando os discípulos de João perguntam a Jesus como é que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam. Ouça a resposta de Jesus: como os convidados do noivo choram quando ele está com eles, chegará o tempo em que o noivo lhe será retirado, então eles jejuarão. Há especulações sobre o momento em que o noivo será retirado, levado. São os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, ou o tempo entre a ascensão e a segunda vinda. Creio que isso é respondido pelas passagens de Atos 13, de 1 ao 3, e Atos, capítulo 14, verso 23. Essas passagens mostram que o jejum era uma prática da igreja primitiva. Portanto, o jejum é uma prática para nós que vivemos entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Sobre o chamado do cristão ao jejum, Foster, né, um autor que escreveu um livro que quase se tornou um clássico, né, sobre disciplina espiritual, sobre as disciplinas espirituais, ele diz o seguinte: talvez seja melhor evitar o termo mandamento, já que no sentido mais estrito, Jesus não ordenou o jejum, não deu um imperativo, né, assim, direto, né? Mas é óbvio que ele procedeu com o princípio de que os filhos do reino de Deus jejuariam. Não quero entrar em contradição, né? Que fique isso claro. Para a pessoa que deseja uma caminhada mais íntima com Deus, essas declarações de Jesus estão na verdade, mostrando, né, para nós que, embora nós não somos ordenados explicitamente, diretamente, né, isso não anula a disciplina do jejum na vida do cristão, na vida do crente, na nossa vida, na minha vida. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, praticar o jejum na nossa vida. Segunda pergunta: como os cristãos devem jejuar? Segunda pergunta aqui no meu esboço. Existem várias razões pelas quais os cristãos devem jejuar. Uma é que Jesus jejuou, e ao jejuar, estamos imitando. Quando jejuamos, afirmamos a verdade que ele falou ao diabo que o estava tentando. O homem não vive somente do pão, ou não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, conforme Mateus 4:4. Foster escreve: nas experiências de jejum, não estamos tanto nos abstendo dos alimentos, quanto nos banqueteando com a palavra de Deus e com Deus a palavra. Jejum é festa. Jejum afirma a nossa dependência da palavra de Deus e do próprio Deus como nosso sustento. Do próprio Deus como nosso sustento. Eu gosto muito da afirmação do autor, que ele diz que o jejum não é uma declaração de que o alimento é ruim. É uma afirmação de que Deus é melhor. E é exatamente isso. Que Deus é melhor. Nós estamos nos abstendo de determinadas coisas, né? Como a gente tem alguns autores, por exemplo, o próprio Richard Foster, a gente tem Martin Lloyd Jones, se eu não estou equivocado, o próprio John Piper. O Piper, né, entende que nós devemos praticar o jejum de coisas que tentam dominar a nossa vida.
né? Que nós somos tendentes a serem dominados por desejos, por objetos, né? Por coisas boas, como ele costuma falar. Que nós devemos nos abster dessas coisas. O jejum é uma forma de nós mantermos a nossa liberdade, não nos submetermos ao jugo de algum desejo. Nós estamos alinhando o nosso coração à pessoa de Deus, ao caráter de Deus, à sua beleza, à sua majestade, aquilo que nós mais necessitamos, que é o próprio Deus. Então, é muito importante compreendermos por que nós devemos jejuar. O Novo Testamento não faz referência direta ao ensino sobre o jejum em Isaías 58. No entanto, o espírito do ensino de Isaías permeia o Novo Testamento em seu ministério. Ou melhor, no ministério de Jesus. A integração, Jesus integrou o coração da espiritualidade e a prática externa de ajudar os pobres. A tendência atual do jejum para liberar recursos para os pobres é fortemente apoiada pelas Escrituras. Está correto, não tem nada errado, porque, veja bem, o jejum ele tem que me levar, me conduzir a uma vida de coerência. Quando nós analisamos o livro de Isaías, a partir do capítulo 1, Isaías faz denúncias severas contra o povo, porque o povo estava vivendo uma vida de incompatibilidade. Eles apresentavam algo no templo, nos dias de festas, e no decorrer da semana, vamos dizer assim, eles viviam uma vida totalmente incoerente com aquilo que eles afirmavam ser. Então, é muito importante que nós não venhamos praticar o jejum para ocultar pecados na nossa vida, ou deixarmos de praticar o bem, de servir o nosso próximo, de compartilhar com as pessoas o que Deus tem nos dado. Em terceiro lugar, aqui no nosso esboço, o que devo fazer enquanto estou em jejum? O jejum deve sempre se centrar em Deus. Deve ser iniciado por Deus e ordenado por Deus. Todos os outros propósitos devem ser subservientes a Deus. Jejum deve ser sobre o aprofundamento da minha devoção a Deus. Para esse fim, o jejum será acompanhado de oração, cânticos de adoração, até mesmo um diário ali onde você registra as suas impressões da palavra, aplicações da palavra na sua vida, ou algum outro ato de devoção. O jejum também envolve mudanças internas e externas, incluindo a prática religiosa e moral. Se alguém jejua para ajudar os pobres e famintos da sociedade, o jejum pode ser acompanhado pelo serviço, em uma cozinha. Enquanto você está jejuando, vá para uma cozinha, fazer esse trabalho de servir o próximo, de amor ao próximo, de cuidado com o próximo, ou por uma contribuição a uma organização dedicada a ajudar os pobres. Ao jejuar, é tentador se concentrar no lado físico, no lado físico. A resposta do corpo e a retirada de alimentos, ou no caso de um jejum parcial, a retirada de certos tipos de comida ou bebida, ou estímulos como a mídia, Tem gente que foca muito nesses aspectos, se abster de determinados alimentos quando o jejum é parcial, de mídia, celular e outras coisas. Durante o jejum deve-se prestar mais atenção ao lado espiritual. Não podemos cometer esse erro, focar mais no lado externo e esquecer do lado interno,
né, da nossa vida espiritual, né? Muitos que jejuaram relataram proximidade com Deus que não experimentavam antes do jejum. Essa deve ser a principal coisa que procuramos em nosso jejum, que devemos procurar em nosso jejum, né, na prática do jejum. Richard Foster também nos ajuda aqui. Ele diz o seguinte: mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. Né? Eu falei a esse respeito agora há pouco. Este é um benefício maravilhoso para o verdadeiro discípulo que deseja ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Encobrimos o que está dentro de nós com comida e outras coisas boas, mas em jejum essas coisas surgem. Como nós afirmamos, eu mesmo, quando estava preparando esse estudo e meditando, refletindo sobre esse texto, eu fiz um exame do meu próprio coração, para saber que tipo de desejo eu tenho sido, de certa forma, tentado, ou eu tenho sido tentado ou inclinado a ser dominado, a ser subserviente, a ser governado, né? E eu fiquei pedindo a Deus: Senhor, me ajude. Eu não quero ser controlado por nada, a não ser pelo Teu Espírito. Nenhum desejo deve se assenhorar da minha vida, deve se assenhorar da sua vida. Nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Não devemos ser escravos, não devemos ser escravizados de desejos. E o jejum, ele mostra isso, né? Quando nós nos abstemos, quando nós suspendemos a alimentação ou deixamos de desfrutar alguns outros deleites e outras alegrias e outras necessidades que nós normalmente buscamos, né? Eu achei muito interessante isso aqui, né? Encobrimos o que está dentro de nós com comida e outras coisas boas, mas no jejum, quando praticamos o jejum, essas coisas vêm à tona. Se o orgulho nos controlar, será revelado quase imediatamente. Raiva, amargura, ciúmes, contenda, medo, se estiver dentro de nós, surgirão durante o jejum. A princípio, racionalizaremos que nossa raiva se deve à nossa fome. Então perceberemos que estamos com raiva porque o espírito de raiva está dentro de nós. Podemos nos regozijar com esse conhecimento, porque sabemos que a cura está disponível através do poder de Cristo. Então, a maneira de nós subjugarmos, né, com a graça e a atuação do Espírito Santo na nossa vida, o jejum é um meio, sim, uma disciplina espiritual que contribui para a mortificação da nossa velha natureza e, ao mesmo tempo, aguçarmos as nossas afeições, aguçarmos o nosso apetite espiritual pelo nosso pão do céu, que é o nosso Salvador bendito, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, que resultados posso esperar do jejum? É porque isso nós devemos ter em mente. Ao decidirmos praticar o jejum, né, jejuar, nós devemos ter isso em mente. Que resultado você deve buscar ao praticar o jejum? Jesus promete que Deus recompensará quem jejuar secretamente diante de Deus, né? Veja bem, que aqui é uma afirmação nos mostrando que Deus prometeu, né, recompensar aqueles que praticam o jejum, não para ser visto pelos homens, né, mas para receber a aprovação de Deus. Qual é a recompensa que Deus oferece? Jesus faz várias referências à recompensa no Sermão da Montanha. Se você ama aqueles que amam você, que recompensa você receberá? Então teu pai que vê o que é feito em segredo, em secreto, né, doação, o recompensará. Então teu pai que vê o que é feito em secreto, oração, te recompensará. Então percebe, o irmão percebe que aqui está sempre ligado a uma recompensa, né?
quando fala de oração, quando fala de doação e quando fala de jejum, há uma recompensa. Craig Keener adota uma visão eterna da recompensa. Os que buscam a aprovação dos outros, quando praticam a oração e praticam o jejum, né, não tendo em vista a aprovação de Deus, já tem o que desejam, que é a aprovação dos outros. Eles não serão recompensados pelas ações novamente no dia do julgamento. Religiosos que se apresentam meramente como um hipócrita, né? É o que ele está tratando aqui. Que praticam a oração, que doam esmolas, né? E praticam o jejum, já receberam a recompensa. Né? O que eu queria estar dizendo é que no dia em que Deus for tratar a respeito das boas obras do seu povo, não serão recompensados porque já receberam a aprovação. Então é muito sério o que está sendo tratado aqui. Uma recompensa temporal também pode ser vista aqui. Aquilo que buscamos por meio de doações, orações ou jejuns. Deus, em sua graça, pode nos conceder nesta vida. Quero ter cuidado para dizer que não devemos jejuar na esperança de que isso manipule Deus, né? Porque tem gente que acha que pode negociar com Deus, que pode barganhar com o Senhor, que pode, mercadejar, né, com o Senhor, fazer uma barganha. Sabe, você não vai conseguir barganhar com Deus. Você pode até tentar. Então, o jejum não é uma forma de barganha. Eu jejum para ganhar casa. Eu jejum para conseguir o carro novo. Não é assim que funciona. E é interessante que quando a gente é criança, né, as crianças aprendem maneiras de manipular os pais, né? Grita e já recebe. Com Deus não funciona assim. Com Deus não é assim. Né? O jejum não é uma forma de barganhar com o Senhor. Que isso fique entendido, meu irmão e minha irmã, ao praticar o jejum. Porque meu desejo aqui é incentivar você, motivar você ao jejum, mas ao praticar o jejum, não pense que você vai manipular Deus, você vai ganhar o favor de Deus. Tudo é por graça. Tudo é o Senhor que nos concede por sua graça. Em quinto lugar, existem perigos potenciais no jejum. Nós estamos concluindo. Sim, existem perigos espirituais e físicos em potencial no jejum. É separar a prática do jejum do desejo de desenvolvimento espiritual interior. Em outras palavras, podemos praticar o jejum seria um desejo real de mudança do coração. Então, quando nós praticamos o jejum, nós temos que ter em vista o desejo de ser transformado, de ter a nossa vida transformada, o nosso liberto de hábitos que nos escravizam. Né? E às vezes eu observo que gente pratica o jejum principalmente por bênçãos materiais. É um equívoco. A gente tem que pensar principalmente no jejum, assim como a gente tem como parâmetro a oração do Pai Nosso, que ali está, a gente tem como prioridade no início da oração do Pai Nosso, a gente tem que o nome de Deus seja edificado, que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu. Então, a gente pode aplicar isso ao jejum. Nós devemos ter em mente, ao praticar o jejum, a expansão do reino de Deus, o nosso crescimento espiritual, um desejo maior por Deus, por sua pessoa, um desejo de conhecer o Senhor melhor. Né? É isso que deve existir no nosso coração. Então, esse é um perigo de não transformarmos o jejum em apenas uma exibição, né? Uma performance. Em outras palavras, podemos praticar sem nenhum desejo real de mudança do coração. Que isso fique, meus irmãos, esclarecido para nós.
E como nós já afirmamos, esse era o problema lá no período em que Isaías escreveu, Isaías 58. O povo de Deus sempre esteve sujeito à tentação de oferecer a Deus ações exteriores, quando o que verdadeiramente, né, desejava, né, era outra coisa, não era Deus, né? O coração estava inclinado para outras coisas, até mesmo outras divindades, né? Corremos o risco de desenvolver a atitude do fariseu na parábola em que Jesus nos ensina, né, em Lucas 18. Quando o fariseu, né, cheio de autojustiça, né, ele diz: Deus, obrigado porque eu não sou como os outros homens, ladrões, malfeitores, adúlteros, ou mesmo assim, ou mesmo esse cobrador de impostos, esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, eu dou 1/10 de tudo que recebo. A questão da parábola de Jesus é esta: todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, bastante cuidado, tá? Um autor chamado Elmer Towns, em seu livro Fasting for Spiritual Breakthrough, oferece este aviso: os jejuns sugeridos neste livro não são para todos. Consulte seu médico antes de começar. Gestantes, diabéticos e outras pessoas com histórico de problemas médicos podem entrar em espírito de jejum, mantendo-se em dietas essenciais. Embora o jejum seja útil para muitos, a natureza de Deus não ordenaria um exercício físico que prejudicaria as pessoas física ou emocionalmente. Então, muito cuidado. Ao praticar jejum, você tem que ver sua saúde, ver sua condição física. Jesus não nos ensina a prática do jejum para adoecermos fisicamente. Então, leve em conta a sua saúde, leve em conta o seu bem-estar, tá bom? Se você não for fisicamente capaz de se envolver num jejum completo, desistindo de alimentos por um período de tempo como 1 dia ou 2, considere um jejum parcial. Se você tomar café ou outra bebida regularmente, deixe por alguns dias ou uma semana. Considere isso aqui como uma recomendação, né, sábia, tá bom? Para que você não novamente prejudique a sua saúde. E por último, como jejum? Como devemos praticar o jejum? Foster fez muito, né, esse autor, que tem um livro que é um clássico, né, Disciplinas Espirituais, né, onde ele vai tratar dessas disciplinas, né, oração, jejum, né, o serviço, né, ao próximo. Ele diz o seguinte: como em todas as disciplinas, uma progressão deve ser observada. É sábio aprender a andar bem antes de tentarmos correr. Comece com um jejum parcial de 24 horas de duração. Muitos acharam que o almoço é o melhor momento, né? Isso significa que você não faria 2 refeições. Sucos de frutas frescas são excelentes para beber durante o jejum. Tente isso uma vez por semana, por várias semanas. No começo você ficará fascinado com os aspectos físicos de sua experiência, mas o mais importante é monitorar a atitude interior do seu coração. Então, atrelado a esse cuidado com o bem-estar físico, também estar reflexivo, né, pensando, refletindo sobre a sua atitude, a atitude interior do seu coração. Externamente você estará cumprindo os deveres regulares do seu dia, mas interiormente estará em oração e adoração, né, e devoção ao Senhor. De uma maneira nova, faça com que todas as tarefas do dia sejam um ministério sagrado para o Senhor. Quebre seu jejum com uma refeição leve de frutas e vegetais frescos, com muita alegria. Não é preciso dizer que você deve seguir o conselho de Jesus para não chamar a atenção para o que está fazendo. Os únicos que devem saber que você está jejuando são aqueles que precisam saber.
Se você chamar atenção para o seu jejum, as pessoas ficarão impressionadas, e como Jesus disse, essa será a sua recompensa. Você, no entanto, está jejuando por recompensas maiores e mais profundas. Então, meus irmãos, queridos, que Deus nos abençoe, né? Que essas perguntas lhe oriente, né? A gente trouxe esse estudo para lhe ajudar, né? Na maneira como você deve praticar o jejum. Eu queria finalizar pensando naquilo que o Piper diz, né? O Piper diz que jejum é principalmente fome de Deus, é fome de comunhão, de intimidade com o Senhor. É você deixar de lado qualquer coisa, né? Eu penso juntamente com Richard Foster, Lloyd Jones, o próprio Piper e outros, né, que afirmam que qualquer coisa que se torna um empecilho de nós aprofundarmos a nossa relação com o Senhor, nós devemos de vez em quando abrir mão dessas coisas para nos concentrarmos, né, na oração, né, na adoração, na devoção ao Senhor. O jejum deve ter como finalidade maior o nosso anseio pela pessoa de Deus, nossa fome pelo pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Então, quando o Espírito Santo estiver falando no seu coração, lhe conduzindo, né, lhe inclinando para jejuar, não resista, tá? Pratique o jejum. O jejum não é algo, irmão, de uma denominação. O jejum é algo que define ou que é uma característica do discípulo de Jesus, a prática do jejum. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a praticar essa disciplina espiritual, tendo em vista um aprofundamento da nossa relação com Deus e com seu Filho, com Deus Filho. Eu quero orar pedindo que o Senhor abençoe, que você seja inclinado, que você tenha desejo no seu coração de praticar essa disciplina espiritual, para o seu bem-estar espiritual, né? E como nós, de acordo com Isaías 58, também abençoar e compartilhar e servir, ajudar as pessoas que necessitam, né? Quando você estiver praticando o jejum. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor praticou o jejum e nós ficamos, nós temos o Senhor como modelo, como exemplo para viver uma vida de piedade. Queremos fazer da vontade do nosso Deus a nossa comida, o nosso alimento. Queremos nos deleitar em fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor ajude cada um de nós a desejar, a querer conhecer o Senhor melhor. Abençoe aqueles que ouvirão, Senhor, essa mensagem, que sejam edificados e que sejam encorajados a praticar o jejum. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.